Olá, boa tarde, meu nome é Beatriz Silva Lima e hoje eu vou apresentar a prática que eu desenvolveria com os meus alunos em sala de aula. O tema da prática é bioquímica, com conteúdo sobre carboidratos. E o tempo de aula seria cerca de 5 a 8 minutos ou até menos, porque é uma prática bem rápida de fazer, mas eu ampliaria esse tempo realizando perguntas, explicando a prática, a relação da prática com o conteúdo, ampliaria para uma discussão sobre alimentação saudável e então poderia até totalizar um tempo de aula de 50 minutos. A turma escolhida foi 8º ano do ensino fundamental, com alunos de 13 a 14 anos, geralmente, de escola pública. Os objetivos seriam aprender sobre os carboidratos, para poder depois falar sobre outras macromoléculas em outras aulas, e também aprender sobre a importância de ter uma alimentação saudável. Então, assim, os alunos conseguem aprender sobre um conteúdo e relacionar isso com o cotidiano deles, com a alimentação, e enfim. E aí a aprendizagem ganha mais significado. Os materiais a serem utilizados seriam arroz branco, açúcar refinado, clara de ovo, biscoito, água e sal, amido de milho e leite de vaca. Os recipientes para colocar esses alimentos e uma solução de iodo a 2%, pode ser o Lugol também, tintura de iodo, enfim. A participação dos alunos seria em relação a eles anotarem as observações que eles obtiveram, realizar perguntas que eles poderiam perguntar também, e no final realizar uma tabela dos resultados, onde eles colocariam na tabela cada um desses 6 alimentos na primeira coluna, e na segunda coluna eles colocariam a coloração que cada alimento obteve após a adição da solução de iodo. E então eles poderiam explicar o porquê que aconteceu essa mudança de coloração e relacionar com o alimento. E como eu utilizaria esse material? Bom, primeiramente eu adicionaria algumas gotas de iodo aqui no amido de milho, e vocês podem ver que já vai obtendo uma coloração mais escura. Colocaria aqui no açúcar e já tem aqui a coloração preta. Colocaria aqui no leite, marrom. Na clara de ovo, também com coloração marrom. No arroz branco, coloração preta. E no biscoito. Então, vocês podem ver que na hora a reação ocorre. A explicação para esses resultados seria que nos alimentos que não possuem amido, a coloração fica marrom, que é a coloração normal do iodo. E nos alimentos que possuem amido, a coloração fica roxo, azul, muito escuro, praticamente preto. Bom, e o que acontece? Os alimentos que são de origem vegetal, eles possuem amido em sua composição, porque a reserva energética dos vegetais seria o amido. Então, por isso que o arroz possui amido, o biscoito é feito com farinha de trigo, amido de milho, então por isso que ele também possui amido. O amido vem do milho, então por isso que ele possui amido também. O açúcar, embora seja de origem vegetal, ele não tem composição, ele não tem amido em sua composição, ele tem outro tipo de carboidrato, que seria a glicose. A clara de ovo e o leite de vaca, eles são de origem animal,
E a reserva de energia nos animais é o glicogênio. Então, por isso que aqui não houve amido, porque alimentos de origem animal não possuem amido em sua composição. A coloração, ela ocorre pelo seguinte motivo. O amido, ele possui na sua composição a amilose, que é um polissacarídeo de estrutura helicoidal. Então, quando eu acrescento o iodo num alimento que possui amido, a molécula de iodo reage com essa molécula da amilose e, por ser em forma de hélice, o iodo consegue passar por dentro dessa molécula e formar esse complexo iodo-amido. E formando esse complexo, a coloração muda. Então, por isso que quando eu adiciono o iodo que tem coloração marrom, ele acaba ficando preto, como vocês podem ver aqui. No alimento que fica com a coloração marrom, é porque o iodo reagiu com a amilopectina, que é uma estrutura, que é um polissacarídeo de estrutura ramificada. E essas ramificações, elas atrapalham um pouco, elas dificultam mais a interação do iodo com essa amilopectina. E, portanto, a reação ela acaba sendo mais fraca, a interação acaba sendo mais fraca, e por isso que permanece com a cor normal do iodo, como vocês podem ver aqui no leite, na clara de ovo. E, bom, o amido, portanto, a gente pode falar um pouco do amido. Ele é um carboidrato amplamente encontrado em produtos, em alimentos industrializados, em alimentos de origem vegetal. Ele é formado através da polimerização da glicose, que só é possível devido à fotossíntese. E ele pode ser formado, né, nos amiloplastos dos órgãos de reserva ou cloroplastos das folhas. E são encontrados nas sementes, folhas, frutos, caule, raízes. E além do amido, existem outros tipos de carboidratos. Os carboidratos, geralmente, eles são as biomoléculas mais abundantes do mundo. Geralmente estão presentes na maioria dos alimentos também. São importantes para a alimentação humana, pois eles participam de vários processos, várias reações do corpo. Eles podem ser classificados em oligosacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Tem função estrutural ou função energética. A função estrutural seria no sentido de estruturar a célula, como por exemplo a celulose, que estrutura ali, dá forma à célula vegetal, mas também ele funciona como reserva energética, como ele fornece energia prontamente para a célula. No caso da reserva energética, o amidos é um tipo de carboidrato encontrado, e no caso do fornecimento de energia ali prontamente seria a glicose. E então, por isso que é importante aprender sobre essas macromoléculas, pois elas estão presentes no nosso dia a dia. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado. Bom, esses foram os resultados finais. Estou dando um foco aqui para poder observar melhor. O leite, clara de ovo, amido de milho, açúcar refinado, biscoito, água e sal e arroz.